Agora que eu tô filmando, não cai, né? O raio. Malo do outro lado tá tentando. Olha lá. Quando eu tô gravando, nenhum quer aparecer. Mas como vocês viram essa gravação, tá caindo raio. Tô subindo aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Deu um agora. Olha lá. De novo. Lá do outro lado tá tendo chuva. Aí cai muito. Deu um raio agora que clareou o céu. O céu ficou se amanhecendo. É, o tempo não tá brincadeira não.